E essas coisas fazem a gente crescer. Eu quero dar uma desabafada aqui agora, porque esses últimos 2, 3 anos pra gente foi muito difícil. Hoje vocês viram aqui que no final do jogo, né? Eu tava emocionado pra caramba, chorando o tempo todo, porque hoje... Hoje eu acordei, velho, e senti muita falta do meu pai, porque... Eu sou cruzeirense por causa do meu pai, eu perdi ele ano passado num acidente de moto. E assim, muita gente fala muita coisa de mim, em rede social e tudo, mas pouca gente conhece a minha história. Eu tenho 35 anos de vida e durante os 34 anos que eu tive de convívio com meu pai, foram 34 anos com ele trabalhando dentro do Cruzeiro. Então, muita gente não sabe qual que é a minha história, qual que é a minha relação com o Cruzeiro. Então, o Joãozinho que está aqui, que me conhece desde sempre, toda a minha educação foi com meu pai trabalhando no Cruzeiro. Toda a minha formação acadêmica, alimentação, quem que colocava dinheiro dentro da minha casa, o que dava o sustento da minha casa era o trabalho do meu pai no Cruzeiro. E por onde ele trabalhou durante 32 anos. Eu nunca conheci um cara que era mais cruzeirense que meu pai e nunca conheci um cara mais trabalhador e um cara mais honesto que meu pai. E como eu falei, hoje eu acordei assim com o coração apertado. Eu queria muito, velho, muito que meu pai tivesse, que ele pudesse viver isso aqui. Porque ele sofreu muito quando caiu. E quando o Cruzeiro caiu, a administração que estava à frente do Cruzeiro era do Wagner, era do Itaí, que muita gente ficava falando que eu era amigo, que eu era parceiro. E só Deus sabe quando essas pessoas, especialmente o Gaúcho, resolveu expulsar o meu pai do Cruzeiro depois de 32 anos, eu fui atrás dessas pessoas. Eu fui atrás do Wagner, eu fui atrás do Gaúcho, e eu fui atrás do Hermínio. E eu me humilhei para essas pessoas por causa do meu pai, pedindo, não tira meu pai do Cruzeiro, velho. Não faz isso com ele, vai acabar com a vida do meu pai. E a galera tomando vinho, né? Tipo, não podemos fazer nada. E eles tiraram meu pai do Cruzeiro. Passou pouco tempo, meu pai faleceu. E eu queria muito que ele estivesse aqui hoje. Muito. E o maior legado que meu pai deixou para mim na minha vida, trabalho e honestidade. Então, nesse meio tempo que eu trabalho com isso aqui no Cruzeiro, eu já ouvi gente falando que eu era vendido, que eu era comprado, que eu recebia dinheiro do Wagner, que eu recebia dinheiro do Itaí. Eu falo abertamente, muita gente fala, ah, mas você tem birra do presidente do Cruzeiro, do Sérgio Rodrigues? Tenho por causa do seguinte, porque em todas as reuniões que ele participava com liderança de torcida organizada, e eu estou falando isso aqui porque tem muitas pessoas que são testemunhas disso, ele falava para todas essas pessoas que eu recebia dinheiro do Cruzeiro, que eu estava na lista do Wagner, na lista do Itaí, e eu nunca recebi um centavo do Cruzeiro. E para todas as pessoas que naquele momento lá falavam que eu estava no esquema, que não sei o que, parará pororô, então eu acho que eu sou o mais burro deles. Porque de todo mundo que ganhou dinheiro, eu fui o único que nunca entrou um centavo na minha conta. Porque tudo na minha vida, a justificativa que justifica é o trabalho, é a honradez e a hombridade. Nesse meio tempo que o Cruzeiro teve na Série B, 1 ano, 2 anos, vocês conhecem a minha postura, vocês conhecem a postura do Luciano da Casa. Eu não abaixo a cabeça pro errado. Eu sou fechado com os certos, principalmente se isso for contra o Cruzeiro. Então muita gente não sabe, mas nesses 2 anos eu perdi contrato com patrocinadores a pedido do Cruzeiro, da gestão passada. E eu cito nomes, eu perdi o contrato com a Brahma e eles foram muito claros comigo. O Cruzeiro não quer que faça com você, porque eu cobrava as coisas erradas do Cruzeiro. Ligaram para o supermercado BH e pediram minha cabeça, pediram para cortar o patrocínio. O Pedrinho me ligou. Sabor da carne, tá aqui, ó, Ricardo. Ligaram pro Ricardo e pediram para cortar o patrocínio da Cruzeiro Esportes. E o Ricardo tá aqui até hoje. É meu parceiro aqui na Cruzeiro Esportes. E eu não mudei a minha postura. Algumas rádios, alguns outros lugares que eu passei, o telefone também tocou. Porque com o microfone na mão eu falo o que eu penso. E se eu não puder falar o que eu penso, eu saio. Ninguém me fala o que eu devo falar ou não. Se eu tô cobrando certo e você não quer que eu cobre, então eu prefiro eu mesmo sair. Então o preço que a gente pagou muitas vezes foi muito alto. Me protesto por causa dessas conversas de dinheiro, não sei o que lá. Eu já tomei soco na cara, já tomei porrada, mas enfim, não tem problema. Eu tô falando isso aqui hoje porque hoje eu sinto que eu tô com missão cumprida, com dever cumprido. Passei por tudo isso, me chamaram de tudo e eu continuei trabalhando. O Luciano da Casa continuou trabalhando. Tomamos pressão de tudo quanto é lado, amigo. De tudo quanto é lado, quando você imaginar. Mas a gente continuou lutando. Então, isso que aconteceu aqui, ó, deu ver que o Cruzeiro tá de volta na Série A, pra mim, já fez tudo valer a pena.
Eu precisava falar isso. E tamo junto, viu, meu parceiro Luciano da Casa?